A vida de comunhão com o povo do Senhor, maneiras de alcançar o coração do ser humano e transformar a sua vida pelo poder do Evangelho. Pois bem, é para isso que nós estamos aqui, para esta empreitada de fé, para esse mover do Espírito Santo. Então seja muito bem-vindo a este momento maravilhoso em nome de Jesus. Quem vos fala é o pastor Anderson Nogueira, da comunidade cristã Missão Evangélica. Eu estou aqui agora na Tijuca, Rio de Janeiro, a Rua General Roca 340, e em breve nós estaremos também na Estrada Francisco da Cruz Nunes 10.031, louvando a Deus, na sede do nosso ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Como é bom poder já ver os irmãos aqui participando. Agora eu estou aqui acompanhando pelo canal do YouTube. Isto é maravilhoso. Todos os irmãos estejam aí conosco, ou no Facebook, ou aqui pelo canal da igreja. Comentem, coloquem aqui sua oração, seu pedido de oração. Abençoemos as vidas uns dos outros em nome de Cristo Jesus, tá bem? Então vamos lá, igreja amada, vamos, queridos irmãos, família bendita no Senhor. Daqui a pouco nós vamos orar, nós temos nossos pedidos de oração aqui em mãos, para nós dedicarmos um instante poderoso de fé uns sobre a vida dos outros, abençoando e sendo abençoado em nome de Jesus, sendo abençoados. Então vamos lá, queridos, vamos abrir a palavra de Deus, vamos ao momento do estudo, momento de crescimento da palavra, momento bíblico. Abra aí, por favor, em Atos, capítulo 7, versículo 51. Nós vamos falar sobre um coração circuncidado, o poder na oração e o poder no testemunho de um cristão autêntico. Aquele que é circuncidado pela palavra, aquele que tem marcas profundas da palavra de Deus no seu coração, ele é um cristão autêntico. Ele busca viver a palavra, ele busca viver em comunhão com Deus, ele busca dar um bom testemunho neste mundo, ele tem uma vida de oração. E assim sendo, este testemunho e esta vida de oração são impactantes, causam impacto na vida de outras pessoas, numa sociedade, num país, no mundo. Nós temos ao longo da história cristã do mundo, nós temos testemunhos de pessoas que impactaram tremenda, profunda e beneficamente a sociedade, a igreja, a história da teologia, a vida de pessoas, enfim. Você pode ser uma bênção aonde Deus levar você. O que Deus quer fazer na sua vida. Você pode ser uma grande bênção nesta terra. Não se limite, não se inferiorize, não se estigmatize, não aceite sobre a tua vida limitações dos homens, não aceite na tua vida a palavra que não seja de Deus. Jogue por terra, amado. Apague dardos inflamados, mantenha-se firme na posição de um adorador, firme na posição de um homem, de uma mulher de Deus. Certamente, no fim das coisas, feta de Deus para alguns membros da comunidade judaica que estavam muito arraigados ao Antigo Testamento, à lei de Moisés. Na verdade, ao que era a lei de Moisés registrada no que conhecemos como Antigo Testamento. Eles estavam arraigados naquelas tradições mosaicas. E Estevão, usado por Deus no momento de transição, de alianças, de mudanças profundas na sociedade, na história de Deus trabalhando na história da sociedade, este homem é usado como um profeta. E aí está lá, ele está falando para esses membros religiosos: homens de dura cerviz,
incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Olha aí, que coisa tremenda. Vamos orar e vamos ouvir a voz de Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus único e Deus verdadeiro, nós estamos, Pai, atentos à Tua palavra, ansiosos por ouvir a voz de Deus. Nosso coração arde pelas Escrituras Sagradas, Pai, pela verdade bíblica. É a verdade que liberta, é a verdade que transforma, é a verdade que trabalha na vida das pessoas. Então, ó Deus, nós não estamos aqui atrás de profetadas e de revelações em cima de revelações, sabe? Porque nós não precisamos disso para viver. Nós precisamos da Tua palavra. Nós precisamos da verdade de Deus em nossa vida. Nós precisamos do texto fazendo obras profundas em nossa vida. Quando o Senhor quiser nos falar algo por sonhos, ou visões, ou uma profecia, o Senhor é soberano. O Senhor faz, como fez no Novo Testamento, de forma pontual. Entretanto, deixou claro que o que deve conduzir o cotidiano da nossa vida é a Tua palavra. E, ó Deus, nós aqui estamos para fundamentar a nossa vida nesta palavra, para construirmos sólidos fundamentos, para que a nossa casa esteja bem assentada contra tempestades, contra chuvas, contra rios e ventos fortes que se arrojam contra ela. Fala-nos, Pai, abençoa o Teu povo com a palavra de Deus. Este é o nosso pedido, é a nossa oração em nome de Jesus, e o povo abençoado de Deus diga amém e amém. Pois bem, família amada, povo santo de Deus, eleitos em Cristo Jesus, ministros de uma nova aliança. Ao longo da história do povo de Israel, onde Deus começou a sua revelação, a revelação de si mesmo, Deus pensou aquele povo dentre as nações que eram mais poderosas. Israel era o menor povo, o mais fraco, o mais necessitado, e Deus o separou como povo seu, exatamente para fazer conhecido o seu nome, o seu poder e a sua glória. Então, ao longo da história deste povo, Deus operou tremendamente, transformando maldições em bênçãos. Há, por exemplo, uma frase de José do Egito, que ele diz exatamente isso. Ele diz aos seus irmãos: vós intentastes o mal contra mim, vocês quiseram fazer o mal contra mim, vocês fizeram fofoca contra mim, vocês usaram de artifícios humanos para tentar demonstrar autoridade e tentar me diminuir e acabar com a minha vida. Sabe? Lata vazia é que faz barulho. Quem tem consciência de si não precisa ficar fazendo barulho. Mas aqueles irmãos de José eram barulhentos e tentaram de todas as formas acabar com José e destruí-lo. Isso é a verdade. Desarticulá-lo, sabe? Tentaram desarticular José de diversas formas, mas quando José, e aqui você pense na sua vida diante de Deus, quando o cristão, o homem de Deus autêntico, tem consciência dessas armas forjadas, dessas situações que as pessoas tentam para lhe desarticular, e tentar controlar a sua vida, na verdade, o que essas circunstâncias
conseguem somente fortalecer essa pessoa, fortalecer sua personalidade, fortalecer os seus pensamentos, fortalecer os seus posicionamentos, e nada o faz demover dos planos de Deus. Então, depois daquilo tudo, José virou para eles e disse: olha, vocês intentaram o mal, vocês tentaram me desarticular, mas Deus tornou isso em bem, para que vocês vejam agora que Deus é capaz de extrair o bem na vossa tentativa do mal. Ou seja, amado, acostume-se como um cristão, como alguém que está aqui nesse mundo para fazer a vontade de Deus. Acostume-se com guerras espirituais, acostume-se com pessoas se levantando contra, acostume-se com oposições, porque nós estamos num mundo decaído, nós estamos num mundo que está manchado e contaminado pelo pecado. Então o reino de Deus, quando começou a ser implantado aqui em Cristo Jesus, é exatamente uma luta contra isso, é uma luta contra essas forças do mal, e nós só vamos ter vitória plena disso daí quando Jesus voltar a segunda vez. Nesse momento nós estamos numa obra de resgate, uma obra de resgate. Você já viu aquele filme, o Resgate do Soldado Ryan? Então, até o último homem, daquele cristão que está lá orando e sempre ora no campo de batalha. Então nós estamos aqui numa missão de resgate. A nossa missão é resgatar pessoas, é transformar vidas, é trazê-las para o reino, é tirá-las do campo do inimigo para a obra de Deus. Haverão lutas, haverão batalhas, e isso é próprio, isto é certo, isto é o destino deste mundo. Mas nós jamais estaremos sozinhos, jamais seremos abandonados. A palavra de Deus promete que ainda que sejamos abatidos, não seremos destruídos, seremos perseguidos, mas não seremos desamparados. O nosso homem exterior se corrompe, ou seja, envelhece, às vezes estamos um pouco cansados, baleados da guerra, mas a palavra diz que o nosso homem interior se renova, a gente fica com mais vontade ainda. O inimigo se levanta e a gente tem mais vontade ainda. O inimigo tenta te desarticular, tenta, não deixar você se expressar, não deixar você falar, tenta acabar com as suas opiniões, arruma coisa daqui e dali, pelo em ovo, arrumar problema onde não tem. Você só se fortalece, você só é transformado ainda mais num homem de Deus, você só cresce com isso tudo. É a história do povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus se desviou muitas vezes, o povo de Deus abriu brechas muitas vezes, mas Deus operou todas as vezes. Deus transformou, Deus foi operando. O povo foi para a Babilônia, foi para a Síria, foi para exílios. O povo viveu debaixo da chibata de Roma. Mas você note, amados, que um milagre, esse povo permanece até hoje. Esse povo permanece até hoje. 1948 anos depois de ter sido desterrado, voltou para a sua terra. Deus cumpre a sua promessa, Deus cumpre a sua palavra, e Deus está resgatando o povo gentílico, e ainda há uma promessa final no remanescente judeu. Então você percebe, amado, que os planos de Deus jamais são frustrados, os planos de Deus jamais são eliminados. O que Deus tem a fazer será feito, será realizado. É Deus extraindo o bem dos atos de desobediência, dos atos de fraqueza. É Deus extraindo o bem de todos os males que tentam se levantar contra o povo de Deus, contra nós, às vezes externamente, e às vezes nós mesmos abrimos brechas, mas quando nos arrependemos, nos colocamos nas mãos de Deus, Deus opera, Deus restaura, Deus resgata, Deus salva vidas, nos tira de calamidades. Então, ovelha amada, Deus levanta profetas
para pregar a palavra, para libertar, para fazer uma obra. Então, mas a natureza humana, e Deus permitiu que isso tudo fosse registrado na sua palavra, para que nós tivéssemos consciência do que é a natureza humana. Deus operava, resgatava, abria mar vermelho, mas o povo sempre voltava a murmurar, sempre voltava, como diz o ditado carioca, a colocar o pé no laço. Então, o que isso mostra, pastor? O que isso mostra? Primeiro, absolutamente, primeiro nos mostra a nossa condição humana. Nós somos pecadores por natureza. Estamos usando o exemplo do povo de Israel, que está aqui na palavra de Deus registrado. Olha, mas eu quero dizer, ouça, você não é melhor do que o povo de Israel. Você não é melhor do que os nossos irmãos judeus. Não é. Eu não sou melhor do que eles, nem eles do que nós. Nós somos, na linguagem de Romanos 3, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Nós somos farinha do mesmo saco. Então essa história nos mostra a nossa natureza humana. Por isso Jesus disse, orai e o quê? Vigiai. Orai e vigiai. Então entenda, nós estamos aqui buscando a proposta desta noite, deste estudo, desta pequena reflexão, é buscarmos um testemunho eficaz, um testemunho poderoso, impactante neste mundo, assim como uma vida de oração poderosa, uma vida de oração eficaz, que vemos orações respondidas, vemos o efeito da oração. Então, essa é a nossa proposta. Então, para que isso seja real, entenda, definitivamente, você é um pecador inveterado, você é um pecador. A tua carne vai querer sempre te envergonhar. A tua carne vai querer te levar para o mundo. A tua carne não quer orar. A tua carne não quer estudar a palavra de Deus. Os desejos humanos querem te envaidecer. Os desejos humanos querem fazer você se sentir além do que deve. Os desejos humanos querem fazer você, sabe, como uma lata vazia que faz barulho, arrogando para si que você é o tal, você, sabe, para que as pessoas ouçam você na sua grandeza de um César romano. E na verdade, amados, nós somos pó, não passamos disso. Nós somos pó, pecadores por natureza. Você precisa entender isso. Se você quiser que o teu testemunho e a tua vida de oração sejam impactantes, entenda isso, para que você não confie na carne. Porque no momento que você começar a confiar na carne, Deus não estará mais agindo. Deus fica lá em silêncio. Deus fala 1, 2, 3, 4, 5, e a pessoa não ouve. Então, eu quero ter uma vida de oração eficaz. Eu quero ter um testemunho poderoso. Então, eu não confio na minha carne. Eu sei qual é a natureza humana, pecadora, contaminada pelo pecado. Essa história toda também nos mostra, em toda a narrativa do povo de Israel e da nossa própria vida, você pode imaginar aí e refletir sobre a tua própria vida, toda essa história narra a fidelidade de Deus, que cumpre as suas promessas. Deus prometeu dar àquele povo uma terra, mesmo sabendo a natureza humana daquele povo pecador. Deus, em Cristo Jesus, nos prometeu a vida eterna, abriu o nosso coração para que confessássemos Jesus como Salvador, mesmo sabendo da nossa natureza fraca e pecadora. Deus deixou promessas na sua palavra tremendas, impactantes, sobre alegria, sobre paz, sobre vitória nesse mundo, sobre ter uma vida ungida, apesar de saber das nossas fraquezas e limitações. Então, Deus é fiel. Você precisa, para andar na direção desses planos de Deus, dessas promessas de Deus, a terra prometida, a vitória, a renovação, sabe,
tantas outras, mais, sei lá, de milhares de promessas que a palavra de Deus tem, precisa saber a tua natureza humana, pecadora limitada, para não se enganar, achando que você é o tal, você é o cara, você é a última rosquinha da saco de biscoito. Aí vem aqueles pregadores coach, sabe? Dá até nervoso de ouvir. Às vezes, quem é pastor e pregador entende o que eu estou falando aqui. Quem é Nutella acha que eu estou errado em estar falando. Mas se você é pastor e pregador, você entende o que eu estou falando. Sabe, massageando o ego das pessoas, só está prestando um desserviço para o povo de Deus. O povo de Deus precisa da palavra, é a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que vai levar você a ter um testemunho eficaz, uma vida de oração poderosa, e você vai agradecer a Deus, porque isso vai renovar a tua vida, isso vai dar força para você, isso vai transformar você num homem, numa mulher poderosos em Cristo Jesus. É a história de Estevão. Olha aí, amado, olha aí o profeta, pregador e tantas coisas mais que poderíamos enquadrar esse primeiro mártir cristão Estevão. Olha o teor da sua palavra, olha como ele queria abençoar os seus ouvintes. Ele queria abençoar os seus ouvintes, mas olha o teor, como que ele queria abençoar. Eu aqui sou fichinha de telefone perto de Estevão. Olha lá, Atos capítulo 7, versículos de 1 a 3, primeiramente, diz assim: então lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então, ele começa a falar sobre a história de Deus se relacionando com o seu povo, desde o chamado de Abraão. Aí vai lá no versículo 38 agora, olha lá. Olha como é que fica bonitinho a história. Ele diz assim: este Moisés, quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração, olha lá, no coração deles, o que eles fizeram? Voltaram para o Egito. Às vezes a pessoa está com o pé na igreja, mas o coração está no Egito. O pé está na igreja, no culto, mas o seu coração, a sua mente, sua alma, seu jeito de ser na vida está lá no Egito ainda. Aí ele diz, versículo adiante: voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porquanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Olha lá, amado, eles fizeram um bezerro, sacrificaram ao ídolo e alegraram-se com as obras das suas mãos. Às vezes você está fazendo alguma obra na sua vida, algum trabalho, e você está adorando isso, você está colocando isso como ídolo na sua vida. Você está perdendo os princípios de adoração e uma vida voltada totalmente a Deus, porque você está adorando e alegrando-se. Essa palavra alegrando-se é colocá-la no centro da sua vida. Ou seja, você está adorando as obras das suas mãos. Esse é o primeiro caminho para se perder, é isso aí. Aí versículo 44 ele diz: o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que lhe disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais com Josué, tendo recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de hoje. Ou seja, eles estavam presentes em tudo que Deus estava fazendo.
Não tem como dizer assim, não, poxa, eles não sabiam, não, poxa, eles, sabe, são inocentes na história. Não, eles estavam vendo tudo o que estava acontecendo, estavam vendo a obra de Deus, eles viram o Mar Vermelho se abrir, eles viram as pragas que Deus enviou sobre o povo egito, eles tinham consciência de quantos livramentos Deus havia dado para eles tinham consciência de que eles eram pó, que não eram nada, se não fosse a misericórdia de Deus. Mas mesmo assim, fizeram? Repeliram Moisés, mataram os profetas, perseguiram aqueles que traziam a palavra de Deus, porque confiaram na natureza carnal. Aí lá no versículo 50, diz a palavra, não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Ou seja, amado, não é Deus que faz todas as coisas? Não é Deus que é soberano? Não é Deus que liberta? Não é Deus que livra? Não é Deus que te capacita? Não é Deus que te dá a provisão? Se é Deus que faz todas as coisas, por que você está se gloriando com as obras das tuas mãos? Se é Deus que faz todas as coisas, e todas as coisas são para Deus, por que você, como povo de Israel, está se permitindo adorar um bezerro de ouro, se afastando dos caminhos do Senhor? Então, é isso que Estevão está dizendo. Nós, ouça, igreja amada, como crentes em Jesus, queremos transmitir graça, queremos transmitir poder de Deus, queremos transmitir o poder vivo do Deus vivo e poderoso que está na sua palavra. Queremos transmitir e viver o poder da oração. Não é assim que nós queremos? Não é isso? É assim que a Bíblia descreve Estevão. Estevão é esse homem, poderoso na palavra, poderoso na oração, poderoso no seu testemunho, um homem de Deus, um homem fortemente usado por Deus. Isso não fez dele um super-homem diferente de mim e de você. Ele era vaso de barro da mesma forma. Ele era feito de carne e osso, como eu, como você e como eu. Nós somos iguaizinhos. A matéria-prima é a mesma. Mas entenda, veja, amado, compreenda, mesmo diante das piores momentos da vida, como este aqui do martírio de Estevão, ele teve poder de Deus para ser pregador, ele teve poder de Deus para clamar ao Senhor segundo a vontade dele. E por quê? Precisamos compreender. Porque ele era melhor do que nós? Porque ele era melhor do que a história dos seus próprios antepassados? Não, absolutamente não. Mas porque ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus é que é digno de ser adorado. Ele não colocou a confiança dele nas obras humanas. No caso aqui, Estevão estava batendo na questão da idolatria ao templo, porque eles estavam adorando o templo de Salomão. Olha, é o templo, é o templo, é o templo. E Estevão estava batendo nisso daí. Ele estava dizendo, Deus não habita em prédios, Deus habita em nosso corpo, em nossa vida. E aí eles entenderam o contexto errado, não pegaram o fio da meada, não entenderam que era um momento de transição, um momento que Deus queria encher todos os seres humanos, as pessoas do Espírito Santo, ficaram agarrados à lei de Moisés, e então, você sabe o final do texto. Então Estevão está exortando aquele povo ali. Por quê? Porque eles tinham dura cerviz, eles rejeitaram a vontade de Deus, porque eram incircuncisos de coração, incircuncisos de ouvido. Eles não queriam mais ouvir a palavra, eles não queriam ouvir. Diz que quando Estevão estava falando e clamando, eles rangiam, os dentes tapavam os ouvidos, eles não queriam saber o que Deus estava falando. Eles estavam tão imbuídos da certeza deles, que eles eram o tal, eles eram os caras, eles eram isso e aquilo, que eles não queriam mais ouvir, eles estavam agarrados ao bezerro de ouro. E então fizeram o que em toda a história do povo de Israel fizeram: apedrejaram mais um profeta, apedrejaram e perseguiram mais um homem de Deus. Então, amados, quero dizer
que a porta da graça está aberta àqueles que se arrependem. Romanos 2,29, Paulo vai falar assim, vamos lá rapidamente, irmão. Rapidinho. Romanos 2,29, olha o que Paulo fala. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas procede de Deus. A minha pergunta é, você quer o louvor dos homens? Você quer o reconhecimento dos homens? Olha aí, chegou o poderoso, olha aí, chegou a poderosa, olha aí, chegou o homem, o profetão, o grande homem de Deus, chegou o tal das nações. Ou você quer a aprovação de Deus na sua vida, ou você quer a glória de Deus na sua vida, que o teu testemunho verdadeiramente impacte, a sua oração verdadeiramente impacte a sua vida nesse mundo, deixe ou crie e deixe um grande legado para as próximas gerações, até que Jesus volte. Então Paulo está dizendo que o judeu verdadeiro, ou seja, o povo, o membro do povo de Deus, que Deus começou a agir lá com o povo judeu, o membro do povo judeu verdadeiramente, o homem de Deus, a mulher de Deus verdadeiramente, quem é? É aquele que tem o seu coração circuncidado pela palavra. Esse terá um testemunho impactante como Estevão, esse terá uma oração poderosa como de Estevão, esse terá uma vida impactante no mundo. Então, amado, no relato histórico do primeiro mártir cristão, Estevão, a sua oração para que Deus perdoasse aqueles que estavam lhe apedrejando, tratando-o de modo injusto, isso mostra o que é ser um cristão. Às vezes você está sendo perseguido, maltratado, humilhado, achincalhado, a tua credibilidade posta em xeque, a tua vida posta em xeque, ou então você está sendo difamado em algum lugar, seja na empresa, sei lá onde que é, problemas de todo lado, perseguição, é conta para pagar, é dificuldade na saúde, problema na família, é casamento se esboroando. Amados, problemas, dá para a gente listar aqui 1 milhão deles. Você pode estar no meio de um desses aí. Olha, amado, ouça, a circuncisão do coração, ou seja, a palavra de Deus. Circuncisão é um corte, a palavra de Deus cortando o teu coração, a palavra de Deus penetrando o teu coração. E às vezes, amado, ela corta, quando corta a gente sente dor. A grande maioria das vezes nós precisamos sentir a dor da palavra. O Evangelho nos confronta, irmão. O Evangelho nos confronta. O Evangelho nos põe contra a parede do pecado e nos confronta. É no confronto desta palavra que nós somos transformados. Não é pastor amassageando o ego de ninguém. É claro que a palavra de Deus, ela traz consolo, ela traz abrigo, ela traz encorajamento, ela levanta a pessoa, mas o faz da forma correta, para que você seja alertado, despertado, exortado como um verdadeiro homem de Deus, atento à sua natureza pecaminosa, porque a carne quer te envergonhar a todo instante. A carne quer dizer que você é o tal, assim, e te jogar lá para baixo depois. Jesus disse o contrário, orai e vigiai, porque a carne é fraca. Jesus não seria um bom pregador coach, não seria. Ele seria um pregador de exortação. É claro que ele traz consolo e abrigo na verdade da sua palavra. Então isso vai transformar você, amado. Vai levantar você, vai colocar a tua casa sobre a rocha, vai colocar tuas emoções sobre a rocha que é Cristo Jesus. Então, circuncisão do coração é uma vida transformada, é o seu interior profundamente transformado, é mudança de atitudes nos relacionamentos, é santificação da vida. Isso é a remoção das impurezas, é quando
Lá em Jeremias diz que o oleiro amassa o barro, ele amassa o barro para tirar as pedrinhas, as impurezas. O Senhor vai tirando essas impurezas e transformando-nos num vaso cada vez mais puro e poderoso. Então, amado, enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele estava clamando pelo perdão daqueles que estavam lhe apedrejando. Isto é um vaso purificado. Isto é um vaso trabalhado por Deus. Vamos lá rapidamente, estamos nos 3 minutos finais. Atos 7, antes de orar, Atos 7:54, diz a palavra do Senhor: ouvindo eles o discurso de Estevão, ouvindo eles isto, enfureciam-se-lhe no seu coração, rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Vamos ler logo até o 60. Aí diz: eles, porém, clamavam em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram-se contra ele, lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E com essas palavras adormeceu. Então, naquele momento, morreu em impotência física Estevão, mas o poder do seu testemunho glorioso não pôde ser reprimido. Você veja que um dos que se converteu, irmãos, teve grande impacto na sua vida, foi Saulo de Tarso, o maior pregador do Novo Testamento. Estava lá contemplando o testemunho daquele homem. Então, depois de todo ataque violento aos cristãos na história, a igreja perseverou e foi preservada vitoriosamente. O evangelho avança. A impossibilidade de suprimir a palavra de Deus é uma prova viva de que a palavra é poderosa e a palavra age com poder na vida daquele que está agarrado à palavra de Deus. Estevão, disposto a abraçar até a morte, mas não de abrir mão da palavra de Deus e de clamar ao Senhor com o coração purificado pelo perdão daqueles que lhe perseguiam. Sim, irmãos amados, ali o testemunho daquele homem impacta até os dias de hoje as nações, impactou tremenda e profundamente o contexto do Novo Testamento, e certamente é uma bênção para a minha vida e para a tua vida hoje, que busca com que a tua oração seja impactante, a tua vida e o teu testemunho sejam impactantes. Então, amado, eu quero terminar dizendo, fique com a palavra de Deus. Estevão, no capítulo 7 de Atos, é o discurso de Estevão. O maior discurso do Novo Testamento é o de Estevão. Ele está discursando sobre os planos de Deus, sobre a palavra de Deus. Ou seja, Estevão estava na palavra, mesmo que a palavra de Deus naquele momento estava sendo exortativa, ela estava sendo direcionada para o bem daquelas pessoas, para o bem daqueles cristãos que estavam, dormindo espiritualmente. E o seu testemunho teve impacto, grande impacto. A vida de oração de Estevão foi um testemunho no momento final da sua vida. Estevão foi em público aquilo que ele era na sua vida privada, um homem de oração. Mesmo sendo apedrejado, ele estava orando por aquelas pessoas. E amado, toda aquela perseguição, tudo aquilo não foi capaz de derrotar o poder de Deus na palavra e na oração na vida de Estevão. E é isso que eu quero declarar para a tua vida nesta noite, amado. Que você que está buscando um testemunho impactante, você que está buscando uma vida de oração, amado, que faça diferença. Alguém que, assim como eu estava aqui orando antes de começar esse culto, alguém que está aí orando, está dizendo: meu Deus, usa a minha vida,
Ó meu Deus, eu quero ser um testemunho vivo nas tuas mãos. Ó meu Deus, eu quero impactar as pessoas, eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Ó Deus, toca na minha vida, toca no meu coração. Deus, faz de mim um vaso poderoso, purificado, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa ungida, Senhor, uma pessoa ungida, uma pessoa que leve Jesus às pessoas. Amado, mesmo sabendo, quando temos conhecimento bíblico para isso, mesmo sabendo que nós seremos perseguidos, mesmo sabendo que o mundo não vai tapar os ouvidos, rilhar os dentes e até mesmo apedrejar você, meu amado, minha amada, permaneça firme na palavra, permaneça firme na oração. Eu creio de todo o meu coração que haverão grandes obras de Deus na tua vida, grandes manifestações de Deus na sua vida. Tenha hoje plena consciência da sua limitação humana, da sua pecaminosidade humana, para que você saiba depender totalmente de Jesus, para que você saiba depender totalmente do Senhor, para que você coloque a tua confiança única e exclusivamente no Senhor. E então, irmão, irmã, a tua oração será eficaz, o teu testemunho público será poderoso, a palavra que sai da tua boca será poderosa. Por quê? Porque é isso que a palavra de Deus registra como verdade e testemunho para a nossa vida. Então, que em nome de Jesus, você seja uma bênção, você seja um grande testemunho vivo de Deus, que a força e o poder de Deus na tua vida se renovem a cada dia, que a cada manhã, a cada dia, você se torne mais forte, mais resoluto em fazer a vontade de Deus, mais resoluto em cumprir os planos do Senhor, mais resoluto em ter uma vida de oração, em buscar o Senhor, em santificar a tua vida. O mundo está lá tentando você, o mundo está lá tentando arrastar você para o mundo, tentando levar você para as coisas do mundo, tentando fazer você mentir ou fazer coisas erradas, se afastar dos caminhos do Senhor. Mas você está em Cristo Jesus, confiando no Senhor, com uma vida sobre a palavra, em vida de oração, e Deus está te dando forças para resistir o mal, para vencer o pecado, porque não é você, nós não confiamos em nós mesmos, é Cristo em nós, a esperança da glória. Isso é oração, amado. Como diz o teólogo, orar é para os fracos, e é exatamente por isso que eu oro, porque eu sei que eu sou fraco na carne, mas em Deus eu posso todas as coisas. Deus me dá coragem, Deus me dá poder, Deus me dá ousadia, Deus me dá unção para pregar, para ministrar e para viver o Evangelho, para dizer não ao pecado, para dizer não ao mundo e para ser uma bênção nesta terra. Eu declaro que tu és uma bênção nesta terra em nome de Jesus. Então, nós oramos pela vida da Maria Clara Schneider, que está com câncer, quase que em últimas fases aí, precisa de um milagre. Oramos pela agora Luciana Souza Dias, está com depressão profunda, e Margarida Maria Torres de Barros, com a vida financeira destruída. Orando pela irmã Rosiane da igreja, que está terminando as suas quimioterapias em nome de Jesus Cristo. Orando pela nossa querida pastora também, que está com causa na justiça, e declaramos esse milagre na sua vida, que ela precisa ver esse milagre, essa bênção em nome de Jesus, para a glória de Deus. Pai, nós colocamos estas vidas, Pai, cada vida que está ouvindo, orando, participando nesta hora, Senhor, diante de Ti, Pai, diante do Teu trono, diante da graça de Deus, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que o mundo, que o inimigo intenta de todas as formas, que a nossa carne, em quem nós não podemos confiar, porque ela quer nos humilhar, ela tenta nos enganar.
os pensamentos humanos, ou a mente vazia, que é a oficina do maligno. Pai, nós queremos estar atentos a isso tudo, como Estevão estava. Estevão estava atento, Pai. Este homem inteligente, movido, ungido por Deus, teve a capacidade dada pelo Espírito Santo para olhar a história de Israel, para olhar a história do povo e observar em todos os pontos do povo de Deus, em que o povo de Deus foi carnal, em que o povo de Deus ensoberbeceu o seu coração, em que o povo de Deus permitiu que a carne falasse mais alto e por isso se afastou dos caminhos do Senhor, e por isso perseguiu os profetas de Deus, e por isso humilhou os profetas de Deus, apedrejou os profetas de Deus, matou os profetas de Deus. E Deus, Estevão estava ali mostrando essas falhas do povo de Israel e ao mesmo tempo mostrando a perseverança de Deus em ser fiel à sua palavra, em ser misericordioso, em cumprir as suas promessas. Porque até aquele momento em que Estevão estava falando e até os dias de hoje em que nós aqui estamos pregando a palavra, Deus permanece fiel à sua palavra. Nós vimos em 1948, a respeito do povo judeu, ter o seu estado de volta, a nação, a terra que Deus prometeu a Abraão como herança, nós vimos esse povo tomar posse dela novamente, e temos visto esse povo ter vitória sobre os terroristas do mal, os malignos que eles têm perseguido. Ó Deus, nós temos um posicionamento, e esse posicionamento será sempre declarado, porque nós fazemos a obra de Deus na luz, e nós pregamos a Tua palavra. Por isso, ó Pai, nós queremos estar atentos à nossa vida, nós queremos estar atentos, Pai, ao nosso testemunho, porque nós bem sabemos, Pai, como foi a exortação do livro de Hebreus, capítulo 11 e 12, quando fala dos heróis da fé, e depois vai falar: olha firmemente para Jesus, para que você não caia, para que você não ceda ao pecado que tenazmente nos assedia, para que você corra com perseverança a carreira que está proposta, e você não se fatigue e não desmaie na sua própria alma. Ó Deus, nós queremos estar atentos a isso, Pai, porque o inimigo é astuto, e ele se levanta de várias formas. Ou ele se levanta através de ataques, através de problemas, tentando fazer a pessoa desanimar, tentando fazer a pessoa estar desarticulada, tentando fazer a pessoa desistir, ou tentando fazer a pessoa abrir mão da sua vida, do seu ministério, abrir mão da palavra do Senhor na sua vida, abrir mão dos seus sonhos, dos seus planos, e os problemas se levantam, e a pessoa já desiste, e já vai embora, e já não sonha mais, e já não quer mais saber, porque a vida é difícil, porque tudo é difícil, porque eu não sou ninguém, porque eu não consigo nada, e aí os dados inflamados se levantam. Ou o inimigo se levanta, como se levantou lá no Jardim do Éden, com aquele massageamento de ego de Eva. Olha, Eva, se você comer desse fruto, você vai melhorar, você vai crescer, você vai ser como Deus. Olha, Eva, vai Eva, vai Eva. E ela desobedeceu à voz de Deus. Pai, nós queremos, ó Deus, na humildade, nós queremos, Pai, no submetimento à Tua palavra, Pai, nós queremos rogar pela Tua iluminação de olhos, para que nós vivamos simples como a pomba e prudentes como a serpente, Pai. A vida espiritual, não é fácil, é uma luta diária, Senhor, é uma luta diária. Entretanto, Senhor, é um bom combate, Pai, porque se nós estamos lutando, é porque nós estamos vivos, é porque nós temos sonhos, Pai. Aquele que se entrega à carne e não quer essa luta, na verdade ele já perdeu os planos de Deus, já perdeu os sonhos de Deus. É como alguém que, sei lá, está lá no mundo, num país comunista, e já nem tem mais sonhos de nada, porque o tacão comunista na cabeça é muito forte,
e ele já nem luta por mais nada, por liberdade, nada, só aceita o seu destino derrotado. Ó Deus, livra as nações disso daí, livra, Pai, o teu povo. O pecado e a carne é como a ditadura comunista. O pecado e a carne é uma ditadura. Eles querem impor sobre nós, Pai, para que nós nem lutemos, para que nós aceitemos. Aí a pessoa diz: ah, pastor, eu já tentei tantas vezes, eu perco, eu peco, pastor, às vezes eu me desvio, eu sou igualzinho o povo de Israel, eu me desvio, eu me ensoberbeço, eu apedrejo os profetas, eu não aceito a palavra do Senhor quando é pregada, eu quero fazer a minha vontade, eu quero isso e aquilo, eu quero ir para o mundo e não sei quantas mais. Ah, pastor, eu estou desesperado. Mas irmãos, ó Senhor, Senhor, toque nos nossos corações, nossos irmãos, para que todos nós entendamos que essa é uma luta que vamos ter até o último dia. Entretanto, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso alento, o Senhor é o nosso abrigo, o Senhor Deus, nosso Pai, nosso amigo, nosso Redentor, nosso Salvador, o Deus que nos livra, o Deus que nos salva, é o Senhor, Pai, que está no protagonismo da história toda, nos conduzindo, sendo fiel às suas promessas, nos levando, Pai, aos pastos verdejantes, nos protegendo contra as ondas bravias do mar. Como disse o Davi, do alto se me estendeu a mão e me livrou das águas que eram mais poderosas do que eu, as ondas bravias. Senhor, que nesta noite, ó Pai, aquele que tem se sentido pequeno, fraco, derrotado, aquele que tem sido tentado a desistir da vida, desistir dos seus sonhos, desistir do seu ministério, aqueles que têm sido tentados a abrir mão dos sonhos de Deus, dos planos de Deus, aqueles que têm sido tentados a pegar a trilha do pecado, a trilha do mundo, estão sendo ludibriados, enganados por Satanás, aqueles que têm sido enganados pelo canto da sereia, o conto do vigário, aqueles que têm sido tentados a colocar o pé no laço, a se desviar dos caminhos do Senhor. Ó Deus, nós queremos orar por estas vidas nesta hora, e nós queremos exortá-las pelo poder da palavra, e dizer: a porta da graça está aberta a todos aqueles que se arrependem no seu coração, porque é assim que Deus circuncida o coração, é com arrependimento. Nós precisamos de arrependimento, confessar os nossos pecados, colocar a nossa vida diante de Deus. Quando a pessoa se ensoberbece, é porque não tem confessado os seus pecados diante de Deus, não tem aberto o seu coração e confessado os seus pecados diante de Deus com humildade. Quando a pessoa se desvia para o mundo, é porque não está meditando na palavra. Como diz o teólogo, ou a palavra vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar da palavra. Nós precisamos, Pai, estarmos cientes, sim, das nossas limitações e da nossa pecaminosidade, para que nós coloquemos a nossa confiança em Ti. Se nós queremos ter uma oração fervorosa e poderosa, se nós queremos ter um bom testemunho nesse mundo, só há um caminho para isso. E Jesus disse: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Isso é evangelho, isso é palavra de Deus. É isso que vai trazer verdadeiramente consolo. É isso que vai verdadeiramente nos dar paz. Quando a gente colocar a cabeça no travesseiro, é a verdade. É quando nós temos andado na verdade.
porque não adianta viver na mentira, não adianta viver no pecado e depois ter um palhaço no altar, um bode no altar, entretendo bodes na igreja, como diziam os profetas e pregadores. Charles Spurgeon foi um. Haverão dias que haverá palhaços no altar entretendo bodes no santuário. Não adianta ter vida dupla pecaminosa e depois ter um palhaço no altar te consolando com palavrinhas bonitinhas aos bodes que não querem exortação e não querem palavra de Deus, porque acham bonitinho ser entretido com palavras de palhaço aos bodes. Nós não queremos isso em nossas vidas, em nosso ministério. Nós queremos a verdade libertadora, a verdade santificadora, para quando a gente colocar a cabeça no travesseiro, a gente durma na paz de Deus, sabendo que verdadeiramente temos consciência da nossa vida limitada como seres humanos e por isso temos buscado verdadeiramente andar na verdade de Deus, da palavra. E quem propicia isso com sucesso é o poder do Espírito Santo. Porque nós não vamos conseguir santificação, nós não vamos conseguir oração eficaz, nós não vamos conseguir testemunho impactante na força do nosso braço, na força da nossa carne, tão somente quando compreendermos que somos pecadores por natureza. E se dermos atenção à carne, o nosso destino é o mesmo do povo de Israel. É Babilônia, e é a Síria, e é a chibata do povo romano. Mas se nós quisermos viver a libertação do Filho, Jesus disse: se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta do álcool, a verdade liberta do tabaco, a verdade liberta da prostituição, a verdade liberta da vida dupla, a verdade liberta do mau caratismo, a verdade liberta da falta de integridade, a verdade liberta da vida dupla, a verdade liberta da soberba, a verdade liberta do pecado, e é a verdade que nos dá condições de buscar a Deus com integridade, com sinceridade, tendo um coração confortado pela verdade. Deus, não há conforto maior do que saber que estamos debaixo da graça. Não há conforto maior do que saber que estamos debaixo da ação de Deus, do Espírito Santo. Não há motivação maior do que saber que estamos andando na verdade da palavra. Estevão estava super, hiper, ultra, mega, power motivado. Pode juntar todos os pastores coaches do planeta, pode juntar todos os animadores de plateia do mundo, não vai fazer nem cosquinha perto da motivação que Estevão tinha. Estevão estava sendo apedrejado, aquele homem estava sendo apedrejado, aquele homem estava no vale do martírio, era ovelha diante dos seus tosquiadores, estava levando pedrada na cara, e mesmo assim ele estava orando em favor daqueles homens. Ele estava orando para que aqueles homens fossem perdoados. Isso é motivação, isso é poder e unção, isso é um testemunho impactante, e é isso que nós queremos para nós, uma vida verdadeiramente evangélica, uma vida verdadeiramente cristã, uma vida que nós não estamos aqui, Senhor, como cristãos para brincar de vida cristã, para brincar de vida com Deus, para fingir que somos crentes, fingir que somos de Deus e uma vida carnal ao mesmo tempo. Não! Nós estamos aqui para sermos cortados pela palavra, que a tua palavra corte o nosso coração, a tua palavra circuncide o nosso coração, que nós tenhamos mente, coração, alma, espírito, corpo e alma entregues nas mãos de Jesus, Senhor. Ó Deus, só o Senhor pode fazer isso por nós, só o Senhor e a tua graça pode fazer isso por nós, e isso vem, Senhor, através da tua
tua palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Portanto, ó Deus, nós queremos estar firmes sobre a rocha, queremos estar firmes na palavra, queremos estar firmes na verdade de Deus, queremos estar firmes, Senhor, no que diz a Sagrada Escritura, porque nós sabemos que isso vai transformar a nossa vida de oração, isso vai transformar o nosso testemunho nessa terra, isso vai fazer de nós pessoas motivadas, poderosas, pessoas renovadas no Espírito, Pai. Ó Deus, de acordo com a tua palavra santa, de acordo com os parâmetros da tua palavra, Pai, eu creio de todo o meu coração que esta palavra alcança nesta hora o ferido, o cansado, o fatigado, o humilhado, o esquecido, aquele que se sente no chão, aquele que se sente sem sonho, sem motivação, aquele que está vivendo os frutos de uma vida pecaminosa, verdadeira, ou os frutos de uma vida sem a revelação bíblica. Ele está como o povo de Deus na Babilônia e na Síria, num deserto, Pai, num cativeiro, mas nesta hora, esta palavra vem para libertar, vem para curar, vem para sarar, vem para tirar essa gente do ostracismo, vem para tirar esse povo da derrota, vem para levantar o caído, do monturo, do pó necessitado, vem para dizer para esta vida: meu filho, eu tenho mais para você do que esse copo de cerveja, eu tenho mais para você do que esse copo de cachaça, eu tenho mais para você do que se entregar ao vício de 3, 4, 5 maços de cigarro por dia, eu tenho mais para você do que entregar o teu corpo para a prostituição do diabo, eu tenho mais para você do que viver na porta fazendo fofoca da vida dos vizinhos, eu tenho mais para você do que ficar cuidando da vida dos outros, eu tenho mais para a tua vida, eu tenho sonhos, eu tenho planos, eu tenho objetivos para você, eu quero levantar a tua vida, eu quero te assentar entre os grandes desse mundo, eu quero que tu tenhas um grande testemunho impactante nessa terra, eu quero que tu tenhas poder e motivação na tua vida, e que tu vejas as tuas orações sendo respondidas poderosamente. Ó meu filho, ó minha filha, eis o dia da oportunidade, eis hoje o dia da salvação. Confessa agora aí do teu lugar, nós temos 3 minutos para terminar essa live, a porta da graça está aberta. Confessa agora aí onde você está, confessa o teu pecado, confessa, amado, confessa, amada, não segura, quando você cala os teus pecados, os ossos se envelhecem e o maligno ganha vantagem na tua vida. Confessa os teus pecados agora, coloca diante de Deus agora, abra aí tua boca, teu coração diante do Senhor, admita os teus pecados para Deus. Quando você o fizer de todo o coração, você verá mudanças cruciais, você verá transformações poderosas. Veja agora, receba Deus, toca nos corações, abra agora olhos espirituais, abra agora mentes e corações, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, liberta nesta hora, Pai, cura os enfermos, Senhor, liberta os cativos, os oprimidos, Pai, a gente aqui que está ouvindo esta palavra, Pai, que está se sentindo derrotado, outros, Pai, estão em profunda depressão, isso pode ter a ver com questões químicas do corpo, falta de substâncias corporais, pode ter a ver com questões psicossomáticas, ó Deus, ou pode ter a ver diretamente com uma questão de uma vida pregressa, equivocada. Nós não sabemos as razões, Pai, mas nós sabemos da tua vontade, e a tua vontade é curar essa pessoa.
A tua vontade é libertar essa pessoa. A tua vontade é trazer esta pessoa de volta para uma vida feliz e alegre. É arrancar do coração dela todo sentimento de culpa. É arrancar do coração dela todo sentimento maligno. Pai, nós somos pecadores por natureza e somos carentes da tua graça. E é somente o teu poder e a tua graça que nós podemos ter uma vida poderosa neste mundo. Então, Pai, cura, liberta, sara nesta hora estas vidas, Pai. Toca na vida da Maria Clara Schneider, toca na vida da Luciana Souza Dias, toca, cura a vida da irmã Rosiane Brito, toque agora na vida da Margarida Maria com problemas de finanças. Ó meu Deus, toca, cura e liberta do câncer, da depressão, dos problemas de saúde, da vida financeira quebrada. Ó Deus, dá vitória para a nossa pastora Deise, Senhor, as questões judiciais que ela está esperando o seu milagre, a sua vitória, e todos os outros irmãos que estão aguardando também, ó Pai, essa vitória, esse milagre, essa bênção na sua vida. Nós oramos, Pai, nós pedimos, nós clamamos, em nome de Jesus, que hoje seja um dia impactante, hoje seja um dia de transformação e grandes vitórias para a vida dos teus filhos. Nós pedimos e nós oramos, Pai, porque o testemunho de Estevão impactou nações, e chegou até os dias de hoje. E nós cremos que o nosso testemunho, a nossa vida de oração, há de impactar, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, amém e amém. Pois bem, ovelhinhas amadas, chegamos ao final desta live maravilhosa, e eu quero declarar na tua vida toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Que você possa dormir em paz, você possa ter uma noite maravilhosa, você possa deitar a sua cabeça no travesseiro, pegar no sono, descansar, tranquilo, ter um final de semana feliz, um final de semana produtivo, você possa desfrutar da presença de Deus, que a alegria volte para o teu coração, que as noites de sono bem dormida, em nome de Jesus, volte para a tua vida, amém? Você tem aí bênçãos imensuráveis sobre a tua vida, em nome de Jesus. Quero dizer que Jesus ama você, Jesus tem um plano perfeito com a tua vida, Jesus tem um plano grandioso para a tua vida. Creia no amor de Deus, creia no poder de Deus, creia no poder da palavra de Deus, que cura, que limpa, que liberta, que santifica e que dá vitória. Volte para Jesus, volte para os caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Aqui a comunidade cristã Missão Evangélica está de portas abertas para receber você. Nós estamos na rua General Roca 340, no coração da Tijuca, Rio de Janeiro, logo em cima da Praça Sans Pena. Venha estar conosco. Se você vier de metrô, Praça Sans Pena, da Praça Sans Pena para a igreja são 3 minutinhos, 2 ou 3 minutinhos andando, estamos bem pertinho. Então venha fazer uma visita nesse próximo domingo, às 9 horas da manhã. General Roca 340, Galeria. E em nome do Senhor Jesus, em breve nós estaremos reunidos na Estrada Francisco da Cruz Nunes. Lá será a nossa sede da igreja. O trabalho aqui na Tijuca vai permanecer, eu creio na provisão e na graça de Deus. Então estaremos na nossa sede, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 10.031, cidade balneária de Itaipu, Mar à Vista, o bairro, região oceânica de Niterói. Uma catedral que o Senhor Deus tem dado propiciação, provisão para que seja construída. Linda, linda, linda a catedral, uma bênção maravilhosa para o nosso ministério, para abrigarmos vidas naquele lugar e o nome do Senhor Jesus ser glorificado entre nós. Então, venha estar conosco, esses são os nossos convites, esse é o nosso ministério, em nome de Jesus. Fique na graça, na paz, no amor, na misericórdia de nosso Deus. E eu lembro a todos, somos o que somos pela graça de Deus. Amém! Até domingo!